Sejam bem-vindos ao capítulo 39. No capítulo 39, Emmanuel nos traz o título de Entra e Coopera. Para desenvolver este capítulo, Emmanuel nos traz um trecho do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, que diz o seguinte: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vejam, esta é uma fala, né, do Senhor, né, de Deus diretamente com Paulo. Então, Saulo, né, às portas ou a caminho de Damasco. Então, nós vamos adentrar melhor esta passagem, né? Assim como Paulo adentrou ou foi orientado a adentrar em Damasco, né? Nós vamos então agora entender, né, por que será que Emmanuel entra e coopera, né? Ele diz neste título o que Jesus disse para Paulo, né? Paulo, por que atônito? Porque na passagem nós vamos direto, né, no Atos dos Apóstolos, para que nós possamos entender, né, esta passagem, né, como uma guinada na vida de Paulo, né, como esta passagem muito simbólica, né, da queda do cavalo, né, o que ele estava indo fazer, né, para receber essas instruções, e atônito porque estava diante daquele que ele perseguia, né, e diante daquela visão, né, daquela, vamos dizer assim, mudança de rota em sua vida dali em diante, né, ele pode perguntar: Senhor, que queres que eu faça? Já reconhecendo, né, a divindade ali, né, na frente dele, se manifestando, e recebe orientação: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, não foi dado toda a instrução para Paulo. Nós vamos diretamente aqui às Escrituras, né? E aqui nós temos, no capítulo 9, né, a vocação de Paulo, né? A sua vida até então, ela fora marcada, pelo menos antes desta passagem, né, desta mudança no seu, ou no início do seu apostolado, digamos assim, a perseguir os cristãos, porque ele não entendia o que havia com os cristãos, porque que eles diziam desse Jesus, né? Porque Paulo não conviveu diretamente na época de Jesus, né? Um pouco após, né? Então, ele não entendia porque que todos os apóstolos, os discípulos, os cristãos, eles falavam tanto desse Jesus. Quem é esse Jesus que os cristãos falam, né? E sobre isso, né, o que diz aqui nos Atos dos Apóstolos, né, é que é o seguinte: enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então ele perseguia os cristãos, né, porque para ele aquilo era algo inteligível, né? Então ele não entendia o que estava acontecendo, né, com o fenômeno dos cristãos nascentes naquela época. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Que doutrina é essa? Muito estranha. Mas isso já decorrido, né,
da sua fúria, da sua ira contra Estevão, contra as pregações de Estevão, né? Então, ele já tinha ali algo, né, que o movia a perseguir os cristãos, né, pelo fato de não entender aquilo. Né? Que doutrina é essa? Né? Durante a viagem, estando já perto de Damasco, então ele ia ao encontro dos cristãos para persegui-los. Né? Subitamente o cercou uma luz resplandecente, vinda do céu, caindo por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Então veja, os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Este é o relato. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Ou seja, ele estava cego. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Ao que segue-se, ele já em Damasco. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. E Ananias respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Já numa intimidade, né? O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ou seja, Saulo estava a orar, estava orando. Então o Senhor dizia para Ananias: você vai até esse homem que está orando, né? E Ananias respondeu: Senhor, muitos para socorrê-lo, né? E Ananias responde: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender a todos aqueles que invocam o teu nome, que era o que ele estava fazendo até aquele momento. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ou seja, Jesus escolhe Paulo para ser um arauto, né, do evangelho. Então veja, neste momento nós temos muitas coisas aqui que permeiam esta passagem da entrada de Damasco, de Paulo em Damasco. Porque, de fato, Ananias questiona o Senhor, porque diz: Senhor, tu queres que eu vá ao encontro daquele que vem para me perseguir, aquele que está para me perseguir? Então vejam que como Deus age, né? E como ele vai entrelaçando os destinos, né? Então, o poder da oração, né? A intimidade com Deus, né? Que Ananias, e o que ele diz? Eis-me aqui, Senhor, né? Como um servo bom e fiel. Então, eis-me aqui, Senhor. E Paulo já havia dito: o que queres que eu faça? Então veja que pelo poder da oração, desta comunhão com Deus, é que a trama vai se formando no sentido da vontade, de nós estarmos afeitos à vontade do Senhor. Então, muitas vezes, como nós vemos a vida de Paulo, ele ia na sua própria inteligência, no seu ímpeto, na sua intelectualidade, em tudo que ele havia recebido do mundo, da sua formação, do seu status, das suas insígnias no mundo, ou seja, de tudo aquilo que ele, com seu próprio esforço, havia feito.
Porém, tudo aquilo naquele momento veio por terra, com a sua queda em Damasco e com o surgimento do início de um novo Saulo, né, que iniciaria o seu ministério. Então vejam, já não era mais o perseguidor dos cristãos, mas Ananias não sabia disso, como tantos outros, né, que a transformação imediata ali de Saulo já dizendo, Senhor, reconhecendo como Senhor, o que queres que eu faça? Então ele reconhece Jesus, ele reconhece Cristo ali, naquele momento. E Ananias sem entender nada, porque como é que eu vou ao encontro, né, para prestar socorro àquele que vem me perseguir? Mas ele segue os mandamentos do Senhor. Então, esta é a verdadeira comunhão. Então, quando muito nós não entendemos, é no silêncio da oração que nós ouvimos aquela voz nos dizer por onde nós devemos seguir. E isto é uma comunhão que nós temos com o mais alto. Então, aqui está posto todo o cenário que Emmanuel, ele vem nos trazer hoje no capítulo 39. Entra e coopera. É uma lição que ele vem nos dar. Através dos Atos dos Apóstolos, ou por meio deste livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Então, Emmanuel, ele segue, né, nos ensinando, dizendo o seguinte, e aqui um parênteses, tá? Nós temos muitos pormenores, uma maior riqueza de detalhes, né, no livro Paulo Estevão, para quem tem interesse de autoria, né, do próprio benfeitor Emmanuel, também, pelas mãos do nosso irmão Chico Xavier. Ali nós temos uma riqueza de detalhes, não só desta passagem, no capítulo 10, no Caminho de Damasco, página 169 do livro Paulo Estevão, mas também em todo o desdobramento, né, o início, né, dessa jornada, né, de Paulo e desta guinada, né, de rota que Cristo, o Senhor, mesmo diz, né, que ele será meu instrumento. Então, é o Senhor que o escolhe de acordo com seus atributos, ou seja, com seus talentos, né? E aí, então, se utilizando de Paulo, nós vamos ver toda uma jornada muito bonita, né, de Paulo. Então, Emmanuel, ele segue baseado nesta passagem, né, do apóstolo Paulo, então ainda Saulo, perseguidor dos cristãos, fazendo essa transição na sua vida, dizendo o seguinte: esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Então vejam, Emmanuel já prenuncia no primeiro parágrafo que ele vai nos trazer uma compreensão para os que desejam o serviço com Cristo, né? O que seria importante para este trabalho, né? Então ele segue. Se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento recomendando-lhe, em vez disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convia saber? Então vejam, e aqui ele diz, o apaixonado rabino de Jerusalém. Paulo era um apaixonado, ou seja, ele tinha tanta paixão naquilo que ele fazia, nas suas ideias, né? Ele acreditava tanto nas suas ideias que ele estava até mesmo perseguindo aqueles que eventualmente iam de encontro àquilo que ele tinha como os seus paradigmas ali, das leis mosaicas, de tudo que ele havia recebido do Sinédrio, como seus ensinamentos, né? Então ele tinha um ímpeto muito forte, era muito assertivo nas suas coisas. Então o Senhor, a partir dali, usaria todo esse ferramental de Paulo, né, de Saulo, para então fazer um trabalho, né, de apostolado mesmo, né? Até então nós conhecemos como o maior dos escritos, né, as cartas de Paulo, não é mesmo? Então,
o que Emmanuel nos traz? Que, ora, por que se foi diretamente ao seu coração que o Senhor falou, né? E aqui dizia as palavras diretas, inovidáveis ao coração, ou seja, Paulo, ele não ia se permitir a seguir orientação de alguma coisa que ele não acreditava, né? Já estava claro por toda a vida de Paulo. Então nós vemos ali próprio amor que ele tinha por Abigail, as suas ideias, o que o movia, né? E tudo aquilo foi fazendo com que ele se tornasse o grande Saulo, né? Mas dali em diante, desse episódio em diante, era o Senhor que o chamava para o serviço. Então, nesse sentido, o que nós temos aqui, né, é que inolvidáveis ao seu coração. Ele não tinha dúvidas de que ali era o Senhor falando com ele, né? Então, ele tinha uma certeza muito grande. Onde? Dentro do seu coração. O Senhor falava diretamente ao seu coração. Ele não tinha dúvidas disso. Então, por que, né, que ele não terminou o esclarecimento e disse, entra, e depois de entrares, te direi o que deves fazer. Por quê? Ele não deu todas as instruções. Ora, aqui nós temos Emmanuel nos trazendo uma das leis morais que o Livro dos Espíritos também nos ensina, que é a lei da cooperação entre os homens. É o grande e generoso princípio. Então, veja, princípio. Então, a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio com o qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Vejam que bonito isso, né? Então, como que Jesus, depois de encarnado, depois de feito, né, a sua passagem, toda a sua passagem entre nós, tudo que ele deixou para nós, quando ele deixa o corpo físico, como Jesus fala conosco, como ele guia a humanidade ainda, e guiou Paulo depois dele ter deixado o corpo físico. Como ele fez isso? Ele faz isso, né? Obviamente que, de maneira direta, neste momento crucial, Paulo precisava disso, né? E nós vamos ver em outros momentos pontuais, como em Corinto, na igreja de Corinto, como uma voz direta, em momentos pontuais. Mas o que nós sabemos, de fato, é que quem foi socorrer Paulo, então Saulo, quando ele entrou em Damasco? Ananias. Então vejam, nós não podemos dissociar Paulo, por exemplo, de Estevão, né? Então, nós não podemos dissociar a história de Saulo de Abigail, do seu amor por Abigail, que o movia a todo momento, as suas paixões que também nos movem. Então, Ananias, depois mais para frente, Gamaliel, entregando as anotações de Levi, quando ele foi para o deserto, né? Então, vejam, as cópias que Gamaliel deu para Saulo. Então, o que demonstra isso? A lei da cooperação entre os homens. Jesus, ele fala por meio dos outros homens, não é? E aí, o que define isso? A intimidade com Deus. Porque como foi feito esse intercâmbio de Ananias e de Saulo, que perseguia Ananias, e Ananias foi ao encontro de Saulo, que cego, Ananias foi, retirou a venda e o fez enxergar novamente. Através da oração, da intimidade com Deus. Então, ora, muitas vezes a resposta das nossas orações estão em outro ser humano, outra pessoa, que com aquela intimidade com Deus é instrumento de Deus para conosco, em favor do Senhor, em favor de Deus, como instrumento de Deus. Vejam que bonito isso, né? Então eu falo que o anjo, no episódio de Pedro, na prisão, o anjo foi buscar Pedro na prisão. Mas quem foi buscar o anjo foi a oração de Pedro. Então, a oração, ela abre as portas do céu. Então, uma oração verdadeira, né? Uma oração sentida, verdadeira, né? Uma comunhão verdadeira com o Senhor. Então, ela pode abrir as portas para nós, sim,
no nosso meio, na terra onde nós vivemos. Por quê? Porque não é como um passe de mágicas, né? Deus fala ao coração dos homens. Então, nesse sentido, é que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio com o qual Jesus age de perto a humanidade inteira pelos canais da expiação. Uma pessoa que você pouco conhece vai lá e te dá uma palavra, te possibilita algo inesperado que você está precisando naquele momento, de repente, não é? Então, muitas vezes, nós vemos a providência divina nos auxiliar de maneiras muito sutis, né, na nossa vida. Então, ele segue dizendo o seguinte: o mestre ensina aos discípulos e consola-os por intermédio deles próprios. Então, vejam, no livro dos Espíritos, nós temos o ensinamento, no terceiro livro, das leis morais. No capítulo 7, nós temos a lei de sociedade. Então, vejam, como que Deus, né, Jesus, o governador planetário, ele age, né, sobre os homens, né, através também desta lei. Então, nós temos aqui, na chamada, aqui como a irmã intitula, a lei da cooperação. No livro dos Espíritos, nós temos como, no capítulo 7, né, a lei de sociedade, né, e a necessidade da vida social. Então, ele diz que nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Então, vejam, é uma relação entre os homens, onde ali nós temos esta interação que nos possibilita agregar experiências, como uma pedra de toque, a convivência social. Então, daí que nenhum homem tem as faculdades completas. Então, nós estamos aqui como humanos, né, em uma obra de nós mesmos, aprendendo, também errando, aprendendo, levantando, e aí tendo atributos, né, precisando trabalhar alguns outros, né? Então, nós não temos a completude, né, das faculdades necessárias para o homem integral, ideal, né? Vide Jesus, que seria o nosso modelo e guia da humanidade. Então, nós ainda estamos a caminho deste homem integral, que o modelo, o próprio livro dos Espíritos nos traz como modelo e guia, o próprio Jesus. Então, vejam, a perfeição moral. Então, como nós estamos nos fazendo, né? O homem ainda está no porvir, aquele homem ideal, integral, né? Nós temos como um caminho, né, Jesus. Todos nós. E se nós olharmos todos os escolhidos por Jesus, os discípulos, o próprio Paulo, que nós estamos aqui ilustrando este capítulo hoje com esta figura, né, de Saulo e depois na sua conversão Paulo, né, todos caíram em algum momento, né? Pedro negando 3 vezes, depois Jesus recompensando, dizendo, tu me amas, né? Tu me amas 3 vezes, né? Não entendendo nada, apacenta as minhas ovelhas, então, se tu me amas, depois de ter negado, né, Jesus por 3 vezes. Então, vejam, todos tiveram quedas, né? O próprio Jesus nos ensina. Então, o que ele diz aqui? Quais são os ensinamentos que ele traz aqui? Né? Com esta passagem, primeiro ele diz, o que queres que eu faça? O que o Senhor responde? A primeira coisa, levanta-te. Não fique no chão. Depois de uma queda, levanta-te. Entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Então vai trabalhar, né? Se mova, saia da inércia, se levante. Primeira coisa, né? Depois, entra, age, né? Comece o seu trabalho, né? Agora de uma outra forma, que nós vamos perceber na vida de Saulo, né? E lá te será dito o que convém fazer. Será dito como? Através
desta comunhão com os outros homens, sociedade. Então, já no contato com Ananias, depois Gamaliel, o que seria de Paulo? Né? Então, a gente fala muito de Jesus, de Deus, conduzindo, sim, mas e os homens que ali permearam toda essa transformação de Paulo? O que seria de Paulo sem a acolhida, sem a guarida, né, do casal Áquila e Prisca, né, que acolheram Paulo? Né? O que seria de Paulo? Então, vejam, nós encontramos pessoas que ao longo do caminho, ao longo da jornada, vão aqui e ali nos dando ferramentas para que nós continuemos a nossa missão, a nossa jornada, atinjamos os nossos objetivos. E Jesus vai fazendo isso, permeando os homens de boa vontade, que têm comunhão com ele. Então, ó, nas orações, nesta comunhão diária, a todo momento com Deus, então nós vamos nos ajudando uns aos outros. É dessa forma que funciona. Então, quando Emmanuel segue dizendo Jesus age desta forma com a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Uma inspiração você tem na sua cabeça, eu vou ajudar tal pessoa por qualquer motivo, uma inspiração que vem no seu coração. E vem no seu coração, talvez porque Deus, Senhor, colocou, né, quiçá um anjo, como dizem, né, ou até mesmo um benfeitor, né, um mentor, um guardião, alguém que vem ali e pode te orientar. Como? Através da oração de uma outra pessoa. Muitas vezes, se você tem essa comunhão com Deus, vai ser usado como instrumento também para poder fazer essa obra. Né? Que Ananias fala? Eis-me aqui, Senhor. Servo bom e fiel. Então, Emmanuel ele segue nesse sentido dizendo o seguinte: o mestre ensina aos discípulos e consola-os, ensina aos discípulos e consola-os por intermédio deles próprios. Deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, ou seja, quanto mais em comunhão nós estamos, né, com a voz do Senhor, no coração, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Vejam, eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Então, aí, veja, levanta-te, entra na cidade, então levanta-te, age, vai trabalhar, e lá será dito o que convém fazer através dos seus companheiros de jornada. Veja, ele teve muitos e muitos e muitos que o ajudaram, que o deram guarida. Então, ele segue dizendo o seguinte: Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado. Então, ele já estava ali com o seu corpo ascensionado, né, Jesus, naquele momento. Então, ele contemplou este Cristo, né, ressuscitado, em sua grandeza imperecível. Mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Junto aos homens. A nossa tarefa é junto aos homens. Então, o ensinamento aqui, né, até mesmo Saulo, depois da sua conversão, na sua primeira pregação, e seu trabalho junto aos homens, por quê? Um arauto do evangelho. O que ele estava a fazer ali? Ele estava proclamando aquilo que ele tinha vivenciado. Então, o que ele precisava fazer? Ele pregava, né? Mas, na sua primeira pregação, depois da sua conversão, ele foi ridicularizado. Riam dele. Por quê? Este não é Paulo, Sinédrio, né? O grande perseguidor dos cristãos. O que aconteceu? Tá louco? O que aconteceu com ele? Né? Então, ele foi primeiro desacreditado quando ele começou o seu trabalho entre os homens. E o que decorre disso? Né? Ele precisou, através ou por meio, né, dos que estavam com ele, né, de Gamaliel, de Áquila e Prisca, recomeçar uma nova vida, né, foi para o deserto, né, conseguiu viver aquela introspecção, né, dos ensinamentos, dos escritos de Levi, estudando o Evangelho, deste tal Cristo, né,
para que, através desta vida, e aí, o que ele fez para sobreviver desta forma? E aí, já interagindo com as pessoas no dia a dia, né? Não só pregando, mas com a sua própria vida. Nós falamos isso no Evangelho no capítulo passado, né? Sobre a pregação, que ela é o que nós fazemos com a nossa própria vida, como nós nos colocamos diante das pessoas e do mundo, isso também é uma forma de pregação, né? Então, Paulo havia de fazer isso, né? Ele precisava viver isso na pele, também esta comunhão, né? E para sobreviver ali, já não como um doutor da lei, mas como alguém que simplesmente porque tinha aprendido o ofício, montando o seu tear como um tecelão para sobreviver, e assim ele interagindo com as pessoas, e dessa forma a sua pregação começou a ter mais eloquência, a sua pregação começou a ter mais força, ela começou a ter maior vivência e força, não só no discurso, mas no evangelho vivo, no evangelho redivivo, daquele Cristo que já o movia, né? Daquele Cristo que já o movia. E como depois, adiante, ele vem a falar, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, é ele que me move a falar, a agir, né? É ele que me move através da sua inspiração. Emmanuel nos diz, Jesus age através da inspiração, mas dessa comunhão, em estar presente, dizer como Ananias, eis-me aqui, Senhor. Esta é a atitude. Eis-me aqui, Senhor. Então veja, Emmanuel segue dizendo, Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza impecável, mas foi obrigado a socorrer de Ananias, para iniciar a tarefa redentora que lhes cabia junto aos homens, a lei de sociedade, da convivência, da pedra de toque, que é a convivência com os outros, né? Esta comunhão com o alto e desaguando na sua convivência com os homens, né? Trazendo luz para a vivência dos humanos, obviamente, na comunhão com Jesus, com Deus. É claro que Paulo não teve a vida fácil, tanto é que desanimado, já não sabendo mais o que fazer, como assistir a todos, luta muito difícil de poder passar o evangelho da maneira que ele queria, depois de muitas e muitas batalhas em Corinto, quando ele já se vê muito desgastado, é que Jesus o orienta para escrever as cartas, que através da escrita ele poderia disseminar melhor, através dos dons que Deus já havia lhe dado, através da escrita, e da inspiração, obviamente, através de Estevão. Então, vejam, quando se apresenta para o trabalho, durante o trabalho, tudo que for preciso, nós teremos como ferramenta para que o trabalho continue. Isto é o ensinamento que é nos dado, né? Emmanuel continua, então. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Ou seja, nós ouvimos descrições dos mensageiros divinos dizendo que há mundos superiores mais elevados moralmente, com a sociedade mais harmoniosa, né? Com as leis universais, as leis de Deus mais introjetadas nos seres. Então nós temos um vislumbre que há mundos superiores e, eventualmente, muitos, o que diz Emmanuel, esperam a morte do corpo para dizer, ora, que eu vá para um mundo mais elevado, né? Porque este mundo há muitas imperfeições. Vejam, isto é uma visão deturpada. Por quê? É aqui ou onde nós estamos que nós devemos fazer a nossa obra, né? Vejam, incompreensões, resistências, sempre vão haver. Vide o próprio Cristo, Jesus encarnado, né? Os apóstolos, né? Todos, nenhum
deles, né, teve uma vida fácil. Por quê? Porque as leis que Jesus veio nos trazer, né, o evangelho, o seu modo de viver, muitas vezes é de encontro com o modo de viver dos humanos e ainda como nós vivemos. Então, óbvio que isso gera uma resistência. Tudo que é novo, ainda mais que vai de encontro ao que está constituído, óbvio que gera uma incompreensão, no mínimo uma estranheza, né? Mas isso foi levado às últimas consequências, com muitas mortes, enfim, como tudo que nós sabemos que ocorreu àqueles que vieram e ainda vêm falar sobre o reino dos céus, o próprio Cristo. Né? Então, aqui, nós não devemos dizer que Emmanuel nos traz que nós não devemos, então, esperar algo, né, de um mundo melhor, se nós não fizermos aqui, do nosso meio, da nossa vida, da nossa consciência, do nosso entendimento onde nós estamos, já um mundo melhor, né? Então, o que nós podemos fazer com o que nós temos? Já trazer, né, este céu, digamos assim, para nossas vidas, né? Porque é aqui mesmo que nós podemos viver o nosso céu, o nosso inferno. Então não adianta nós, se nós neste momento formos alçados a mundos superiores, será que nós teríamos a sabedoria necessária que nós estamos vivenciando aqui para termos essas ferramentas, para podermos progredir? Será que nós estaríamos aptos a estar em mundos melhores? Ou como nós oscilando tanto ainda, como nós oscilamos tanto ainda, do homem velho para o homem novo, né, como diria Paulo, nós não nos sustentaríamos em um mundo mais elevado. Então vejam, nós estamos passando as experiências que vão nos dar as ferramentas necessárias. Nesse sentido, a própria mitologia nos traz exemplos. Então vejam, quando nós pegamos aí o ensinamento da própria jornada do herói, no mesmo sentido de Paulo, entre na cidade, lá será dito o que fazer, Paulo ele ia pegando com cada um, ou cada experiência, muitas vezes tida como até negativa, né, mais ferramentas, ou ele ia se forjando para que pudesse se tornar quem ele se tornou. Então, como nós podemos observar na mitologia da própria jornada do herói, se nós pegarmos, por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules, o que demonstra para nós? Que através das dificuldades de cada trabalho, de cada tarefa, quando ele consegue superar aquelas dificuldades e sair vitorioso, ele leva consigo algo, por exemplo, o leão de Nemeia, a pele do leão para o proteger, o aquecer, enfim. Isso denota para nós, né, como se fossem as experiências retiradas daquela dura batalha. Então, dali é possível extrair instrumentos, né, seja eles morais, né, intelectuais, né, para que nós possamos seguir até o próximo estágio. Isto até mesmo nós encontramos nos jogos, né? Então a gente passa de fase, recebe, de repente, se é um guerreiro, mais uma armadura, se fortalece, uma espada, uma arma, e a gente vai implementando através das batalhas, através de cada passagem que nós vamos superando aquelas dificuldades. Então o que nos traz Emmanuel, Paulo, né, o próprio Cristo, entra na cidade, vai trabalhar, vai fazer a sua tarefa, e lá será dito, ou seja, lá você vai extraindo as ferramentas necessárias para que você continue a sua jornada. Então é assim que funciona. Então, aí Emmanuel nos traz, meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Então, se nós não conseguimos ser melhores na Terra, não é porque o outro não é, o mundo, o governo, as pessoas, a humanidade, né, tá tudo errado e tal. E o que você está fazendo, né, da sua parte? Você está tornando o seu espaço melhor, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, onde você vive? Né? Essa reflexão que Emmanuel nos traz. Então, não adianta a gente nivelar por baixo as coisas. O que sempre Cristo nos trouxe é que não virá do mundo o nosso socorro e nem o nosso
a nossa vitória, né? Mas do reino dos céus. Então vejam, sempre quando nós reclamamos de algo, nós devemos olhar para nós. Então, por exemplo, quando Jesus nos ensina como nós devemos perdoar, deves perdoar sem medidas. O que ele está dizendo? Ora, perdoar sem medidas é perdoar para sempre. Ah, mas o nosso lado humano sempre fala, mas chega, eu já aguentei demais. Então, já cheguei no meu limite. Muitas vezes nós falamos isso. Ah, cheguei no meu limite, já perdoei tantas vezes, agora chega, não perdoo mais. Não é assim que nós falamos? Jesus nos traz sem medidas. Sabe por quê? Porque quando nós falamos não aguentamos mais, nós estamos esperando do outro aquilo que pessoas às vezes não têm consciência. Que os próprios seres humanos nos dê esse entendimento. Nós não devemos esperar o entendimento do outro. Nós devemos fazer aquilo para que nós estejamos mais perto do que nós queremos estar. Porque, como diz a palavra, a vitória e a recompensa virá do Senhor. Então, quando fala ter mansuetude, sem medidas. O que é isso? Para o mundo, muitas vezes, esta fala, né, se torna, até na linguagem do vulgo, por exemplo, como otário, né? Não é assim que falam? Ou como bobo, como foi enganado, isso e aquilo, mas vejam, a palavra nos diz perdoar sem medidas. O que é isso? É com a pessoa, quem errou, quem está errando, quem está fazendo algo que não condiz, né, com as leis divinas, com as leis de Deus, prestará contas à própria pessoa. Então, o que nós devemos fazer? É nós procurarmos alinharmos, não com os valores do mundo atual, mas sim com a palavra que vem de Cristo, que é com o Evangelho. E pouco a pouco, através da nossa vida, como nos mostra o Evangelho vivo, no mundo, na terra, com as outras pessoas, com a pedra de toque, não só orar ou ser uma coisa no templo e com um irmão ser outro, né, com os outros seres humanos. Então, o que traz aqui é o seguinte, meditando em ensinamento, pergunte a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, né, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Então, ele traz aqui, Emmanuel, valores educativos, como se a Terra fosse e é um lugar, né, um lugar para nós nos educarmos o nosso espírito, educarmos a nossa moral. Então, através da convivência com os outros seres humanos, e é muito difícil, óbvio, porque toda prova, todo ensinamento, tudo aquilo que nós precisamos aprender, quando é algo novo, ou mesmo quando nós erramos muitas vezes, porque aquilo é muito difícil para nós, esse grau de dificuldade denota o que nós precisamos caminhar ainda. Então, sempre olhando para nós, né? E nunca para o outro, porque nós devemos, o que Emmanuel nos traz aqui, é implementarmos isso em nós, a despeito de qualquer defeito que nós vemos no mundo ou em outrem. E Emmanuel segue dizendo o seguinte: mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem na luta edificante de cada dia na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Olha que bonito isso, essa palavra. Por quê? Ele diz, primeiro ele diz que nós não devemos esperar um mundo melhor, né, no porvir, tá certo? O que nós faríamos se nós não aprendemos nem a convivência com o próximo? De repente é com o cônjuge, né, com um parente, com um amigo próximo, né? Então nós não aprendemos nem isso. E nós queremos que o mundo se torne melhor. Então vejam, fazer o que nos cabe. Entra na cidade, né? Faz o seu trabalho, o que você tem que fazer. E através do seu trabalho, né? Paulo montou o seu tear no dia a dia ali, começou a conviver com as pessoas, e depois a sua pregação se tornou algo muito mais eloquente, muito mais incisivo, percussiente no coração das pessoas. Por quê? Porque ele já vivia aquilo que ele pregava, ele já sentira, já teve o êxtase de sentir aquilo, né, no caminho de Damasco, mas só sendo burilado
pela vida, pelo trabalho, né, que a sua palavra começou a ganhar vida. A sua palavra começou a ganhar vida, com a sua própria vida, seu próprio exemplo. Então, o que nos traz Emmanuel, e é muito bonito isso, né? Mais razoável, pois, se levantem do passado. O que ele quer dizer aqui? Ora, Saulo era um. As portas de Damasco teve a sua queda, simbolizando todos nós que teremos uma queda no momento da nossa vida profissional, pessoal, familiar, enfim, sentimental, o que seja. Tá certo? Então, a queda nós teremos na Terra. No mundo tereis aflições. O que Jesus nos traz? Levantem do passado. Sempre levantem. Seja lá qual for a sua dificuldade, seja lá qual for a barreira que você acha que é intransponível no momento, para se levantar. Jesus nos exorta a nos levantarmos do passado, daquilo que não serve mais, daquilo que já nos levou à queda. Penetrem na luta edificante, ou seja, trabalhem, comecem a fazer o que você tem que fazer. Não fiquem no chão, não fiquem inertes depois de uma queda. E ali, a cada dia, o trabalho sincero, a cooperação fraternal receberão. Então, aqui ele está no imperativo, né? Receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Como? Já nos foi dito, através da inspiração, da comunhão com Jesus, com Deus. Então, quem me vê ao Pai. Jesus já falava isso. E mesmo Jesus Cristo ressuscitado, ele falou com Paulo e fala com todos nós, é o que Emmanuel nos traz. Né? Então, quando nós temos, né, a vida de Paulo como um exemplo, como um testemunho vivo, né, aí nós entendemos a grandiosidade de Paulo, né, que se dizia o menor dos apóstolos. Vejam. E é muito curioso, né, porque Saulo, né, Saulo vem de Saul, né? Saulo vem de Saul, o primeiro rei, né? O primeiro rei de Israel, né? Então, Saul, né? Ou Saulo, em homenagem ao primeiro rei Saul, né? Que é o enviado, né? Por Deus para ser o primeiro rei, né? Então, quando nós temos a transliteração para Paulo, né, do latim, é muito curioso, né, porque Paulo se dizia o menor dos apóstolos, né? E Paulo, na época clássica romana, né, este nome tem um significado de o menor, né, o mais humilde, o menor, né? Paulo tem esse significado, né? Se nós observarmos já esse significado mais clássico, né, romano. Então, vejam, é muito interessante, né? Porque quando ele se torna Paulo, ou a se chamar de Paulo, depois de um certo tempo, já não é imediatamente, é depois de várias viagens, ele se começa a assinar como Paulo, né? O menor dos apóstolos, o servo de Cristo, né? Nós observamos que de Saulo, como enviado de Deus, né, como rei Saul, o Paulo, o menor, né, e aí na origem da palavra do pequeno, que também vem a origem da palavra paulatinamente, ou seja, de pouco a pouco, né, de pouco a pouco, paulatinamente, né, vem deste Paulo, que é pequeno, humilde, né. E vejam que Paulo teve que se apequenar, como ele se arrogava antes, perseguindo os cristãos, né, como Saulo, né, do Sinédrio e tudo mais, com todas as suas honras e glórias, né, reconhecidamente pelos seus iguais, como Paulo, que se dizia o menor dos apóstolos, e se tornou o maior dos escritos, pelo menos em quantidade, do Novo Testamento. Então vejam que é como se ele se diminuísse para que a obra, Cristo, o próprio Evangelho, crescesse através dele como um instrumento,
né? E como diz também sempre, e Emmanuel nos fala, como instrumento fiel e justo, né? Como se dizendo, Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Então, sempre que nós notamos que nós nos colocamos como um instrumento, né, do Senhor, ele nos usa, nos dá as ferramentas necessárias, e a providência divina jamais nos falta. Então, este é o ensinamento que Emmanuel nos traz hoje, que Paulo nos traz hoje, com a sua própria vida, o próprio Cristo, né? E que nós queremos deixar aqui registrado, tá bom? Então, nós nos encontramos no capítulo 40, que será o próximo capítulo.